Jeremias 23, do versículo 9 ao 40, contra os falsos profetas. Assim diz a palavra de Deus. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei de comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho,
E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, e que falou o Senhor. Mas por que dizeis, peso do Senhor? Assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis, peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei, a vós e a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Amém? Essa palavra fica em Jeremias 23, do versículo 9 ao 40, contra os falsos profetas. Um profeta era considerado falso quando desviava as pessoas do caminho do Deus vivo para alguma forma de idolatria, contrariava as Escrituras com suas profecias, praticava adivinhação, feitiçaria ou bruxaria. Ou bruxaria, não denunciava os pecados do povo ou profetizava, mas a sua palavra não se cumpria. Praticamente todos os profetas de Judá estavam corrompidos naquela época, assim como muitos no dia de hoje, que vivem sonhando, dizendo que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, e essas pessoas são só mentirosas, são o espírito do engano. No entanto, se intitulavam verdadeiros servos de Deus. Por isso, Jeremias foi enfático para desmascarar o engano e mostrar ao povo suas mentiras, como está tudo escrito, né? Jeremias 23, do 9 ao 40, contra os falsos profetas. Coisa horrenda! Além de levarem o povo à idolatria e de manipular a palavra de acordo com o que achavam conveniente, os profetas de Judá eram imorais, assim como muitos hoje, né? Que só quer falar o que convém a eles, né? Denunciar o pecado e falar a verdade, eles não querem, né?
Eu sou contra os falsos profetas. Eu sou contra os profetas. Nada pode ser mais perigoso do que mentir afirmando ser de Deus ou falando em seu nome. Na época de Jeremias, a maioria dos profetas era falsa, assim como nos dias de hoje são muitos. Mas suas palavras agradavam as pessoas, pois eram doces e aduladoras. Muitos falam que as pessoas querem ouvir e não o que Deus tem para falar, né? Deus está aqui para repreender, né? Para ensinar, exortar. Por outro lado, as de Jeremias repreendiam o pecado e falavam do juízo divino. Quem procede com hipocrisia, mentira e irreverência no ofício sagrado está sujeito a maldições e a ter Deus como seu adversário. Tirarei da minha presença. O povo não honrava o Altíssimo com temor e obediência. Em resposta a esse comportamento, ele deixaria de cuidar e de proteger a sua nação. Dessa forma, a terra fértil e boa, que fora entregue aos antepassados do povo como presente, seria dada a outros. A insatisfação de Deus era porque Israel e Judá, embora fossem repreendidas, continuavam obstinadas no pecado, assim como muita gente hoje. Todo mundo quer bênção, todo mundo quer tudo de Deus, quer as maravilhas que Deus tem para dar. Deus dá, só que as pessoas vivem no pecado. As pessoas não querem abandonar o pecado. Muitos que se dizem de Deus, muitos que se dizem evangélicos. Tirarei da minha presença. O povo foi lido agora, né? Então, aqui como é que diz, né? Continuavam obstinadas no pecado. Essas nações se tornaram um peso para ser carregado, já que haviam esquecido a aliança com o Senhor, mas cobravam os privilégios dela, né? Assim como eu falei agora. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer, mas não obedece a Deus, né? Deus dá sim. Mateus 6,33, eu não estou lembrado bem, mas Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas eu vos acrescentarei. Na minha vida, Deus tem acrescentado muito. Tem me dado paz, tem me dado amor, saúde, tudo de bom Deus tem me dado. E acrescentado muitas coisas materiais, sim, que Deus acrescenta. Então fica essa palavra aí, Jeremias 23, do versículo 9 ao 40, contra os falsos profetas. Abram a Bíblia e meditem nela, leiam vocês mesmos, busquem o conhecimento a Deus, né? Busquem o que tem escrito na palavra dele. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.